O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Marcelo Corrêa Barbosa falando da horta familiar, da horta caseira, que é um projeto da Fundação Mokichi Okada. Nós estávamos falando antes da gente ir para o pequeno intervalo a respeito desse plantio das sementes e às vezes você leva mudas. É sempre semente ou é semente, muda? Depende, como é que... né? Depende. Como algumas famílias eles não têm a habilidade com a horta, então a gente faz sementeiras, forma as pequenas mudas e oferece, né? Mas na fundação, nos espaços que a fundação tem, a gente faz também vivência com a horta. Que coisa então a maravilhosa. pessoa vai lá e junto com uma pessoa capacitada, né, um técnico, vai plantando, vai entendendo a filosofia, ela mesma vai já trabalhando a terra num copinho plástico ou num vasozinho e leva Vocês essa convidam semente. as pessoas para Sim, estarem lá? sim. Vocês vão, assim, várias famílias, passam uma tarde, um dia? Isso, como é a que gente isso? faz. Não precisa ser uma tarde, é uma vivência de 2 horas. E as Né? pessoas Aí vão eles para saber vão, como acontece. como planta, qual o tempo de colheita, né? E depois a gente fica atento para dar assistência caso aconteça alguma coisa. Vai por telefone, olha, o meu tomate está ficando pretinho, o que eu posso fazer? Aí tem que ver se é deficiência de cálcio, aí pega casca de ovo, né? Esmiuça assim, joga na terra. Então a gente vai dando algumas soluções para as famílias. E todas as soluções são naturais? Naturais, nada de agrotóxico? Não. E nesse processo que vocês levaram às hortas, quantas famílias já são beneficiadas com esse trabalho? Olha, aqui em Alagoas, 300 famílias. Né? Elas já fazem, já praticam a horta. Porque quando fala em horta, a gente pensa que é algo grande. Mas pode ser num vaso. Eu já fui em casas que tinham um vaso com manjericão. Só o manjericão, É. nem que seja uma folha, mas todo mundo tem que acompanhar o crescimento. Acompanhar, cuidar. Né? Lá em casa hoje a gente tem, na nossa varanda, que é uma varandinha mais ou menos desse tamanhozinho aqui, a gente colocou couve, né? Tem tomate, pimentão, manjericão, hortelã. São né? A gente folhas, vai né? botando um do ladinho do outro, né? E deixando crescer. Né? O importante é acompanhar, dar amor, conversar, cuidar. Uma coisa muito interessante da gente observar é que a planta ela tem vida e ela nos dá vida. Né? Ela passa a ser um alimento para a gente. E a partir de algumas plantas você colhe e ela pode renascer e outras não. Você colheu, comeu, acabou. Ela dá a vida totalmente a gente, né? Não é apenas um galho dela, ela deu toda a vida dela. Como, por exemplo, os frutos. Os frutos você colhe, mas nascem outros. Mas as hortaliças, dificilmente elas vão se reproduzir. Ela acaba e você tem que plantar uma nova semente, né? E essa horta caseira, quando você falou para mim em off aqui a respeito de uma experiência que você teve com a sua esposa, de conversar, né? Como é importante. Muita gente não entende que se você conversar é uma energia, né? Existe uma energia, existe uma troca de energia quando você conversa com a planta. Sim. Mokichi Okada, ele fala que tem espírito e sentimento, não só nos animais, mas nos vegetais e em todos os demais seres. Então, qualquer ser vivo, ele recebe a nossa energia, o nosso amor, o nosso cuidado. E a minha esposa, a gente tem a horta já há mais de 5 anos em casa, né? E numa época, quando a gente morava em Fortaleza, ela plantou tomate e o tomate tinha um caule e quebrou. Aí ela fez uma operação, amarrou todinho, botou um talo de uma madeira e amarrou. Fez quase aquela, entalou, né, a planta. E eu olhando aquilo, meu filho também, eu acho que não vai dar certo isso, né, tudo isso. Eu falei, minha filha, você não quer que eu traga outra muda para colocar? Ela falou, não, ela está viva. Ela está viva e ela vai dar fruta, esse tomatinho, né. Eu falei, tá bom, né, não vou contrariar. Ela não desistiu. Não desistiu. E meu filho olhando e achando aquilo meio esquisito, né. Aí ela chegou assim, olha, vocês estão achando que eu sou doida, né? Mas você vai ver que vai dar bastante fruto. E todo dia ela chegava e falava, olha, a mamãe está aqui, está cuidando de você,
vamos recuperar para você cumprir sua missão, né? Você vai dar bastante fruto para a gente, vai receber todo o nosso amor e carinho. Eu acredito que em 20 e pouco a 30 dias, mesmo com aquela tala, começou a nascer as flores no tomatinho. E realmente, foram bastante colheita que a gente teve lá. Colhemos bastante naquele pé de tomate. Foi o que mais durou, né? Então isso criou uma convicção em mim, que realmente a horta caseira, ela mexe com o nosso sentimento, ela transforma o nosso sentimento. A gente começa a ter uma interação com a natureza diferente. E o mais importante é que você tem uma interação com a natureza humana e promove um melhor relacionamento interpessoal, que essa é a finalidade dessa horta caseira. Principal objetivo. Esse relacionamento interpessoal, você falava também de uma jovem que ela tinha problemas com a mãe e ela não conversava com a mãe. Como é que aconteceu? O que aconteceu depois da horta caseira? Então, a gente fez a proposta dela fazer a vivência com a horta caseira, ela começou a fazer, gostou bastante e ela se interessou cada vez mais. Então ela criou, ela mora numa casa baixa, ela fez uma horta na casa dela e com esse cuidado, com esse acompanhamento das folhas, dos frutos, né, de todo o manejo que a horta, que o dela era um pouquinho maior, ela começou a sentir no coração dela, né, a gratidão pela natureza, a gratidão pelos agricultores, a gratidão pelo solo, que provê, né, que dá o alimento, que nos abastece. E dentro dessa reflexão dela, ela viu assim, puxa, como eu posso ter gratidão à natureza, ao solo, ao agricultor que me dá a comida, que me dá a alimentação, que é um conjunto, né, e eu não posso ter gratidão pela minha própria mãe. Que deu a vida a ela. Que deu a vida a ela. Então isso foi algo que mudou muito o sentimento dela e ela ofereceu, ela fez uma colheita e levou para a mãe. Né, eu queria agradecer a senhora pela vida que me deu, por tudo eu queria oferecer esses produtos que eu mesmo cultivei com todo o meu carinho e amor. A mãe, ela ficou muito emocionada e perguntou para ela, eu quero ver essa sua horta. E as duas hoje cuidam juntas, né? Voltaram a se falar, voltaram a conversar, né? Vivem bem, através de um simples ato de plantar alimentos. Marcelo, nós temos, você tem história de uma moça que teve uma história com a questão do plantio de um pimentão. O que aconteceu? Quais foram as emoções e os resultados desse plantio caseiro com a família? Foi muito interessante. Ou com ela mesma? Essa jovem, ela tinha uma horta em casa e todos os produtos ela conseguia plantar, cebolinha, salsa, né, tomate, e colhia bem, só que o pimentão não nascia de jeito nenhum. E ela foi conversar com uma pessoa mais experiente, né, em relação à horta caseira e falou, olha, eu tenho pimentão e não consigo, não nasce. Né, de jeito nenhum, eu já tentei tudo, já peguei várias mudas e não consegue, eu plantei com semente. Aí esse senhor chegou para ela e disse assim, mas você gosta de pimentão? Você come pimentão? Aí ela, não, eu não gosto de pimentão. Aí ele falou, então é isso. Você não gosta, ele não vai nascer. Se você gostar, ele vai nascer. Porque as pessoas, não só as pessoas, mas também as plantas, elas reagem ao nosso sentimento, né? Aí ele disse assim, por que ela vai nascer se você não tem um sentimento bom em relação a ela? Até porque ela que está plantando ali, né? Ela que está cuidando. Isso. E ela começou a refletir sobre isso, mas o que foi mais interessante, que no ambiente de trabalho dela, ela tinha uma amiga, uma companheira de trabalho, né? Uma pessoa que trabalhava junto com ela, que ela considerava muito antipática. Não só ela, como os outros colegas de trabalho, que ela não cumprimentava ninguém e tudo isso. E depois que ela escutou essa orientação do pimentão, ela olhou para aquela pessoa e falou assim, eu acho que ela é meu pimentão. Né? Ela fez uma relação. Fez uma analogia, né? Uma analogia. E eu falei, puxa, eu preciso também mudar essa minha relação com essa pessoa.
E toda vez que ela passava sério, não falava nada. Ia embora. Aí teve um dia que ela falou assim, bom dia. A pessoa olhou, foi embora. Aí no segundo dia ela, bom dia. No terceiro dia, a colega dela de trabalho falou assim, bom dia. No outro dia falou, bom dia, você está bem? Aí ela, tô bem. E assim foi mudando a relação das duas. E o que percebeu é que essa pessoa, que não falava com ninguém, na verdade, ela sentia a rejeição dos colegas. Então, por isso que ela se fechou e não falava com ninguém. Quando um deu o primeiro passo para poder fazer a aproximação, ela mudou, se tornou mais simpática. Hoje eles têm uma convivência muito boa no trabalho e ela voltou a plantar o pimentão e nasceu. Talvez ela não coma o pimentão, mas eu acredito... Mas ela teve o carinho e o respeito por aquela vida, porque nós temos dificuldades com algumas pessoas e assim também são as plantas. E nós podemos... Então, a planta, na realidade, ela ajuda, passa a ser um divisor de águas, ela ajuda a plantação caseira, né? A horta caseira ajuda nessa questão do relacionamento. O Maceió Voluntário também se colocou à disposição e vai articular o encontro de vocês com o reitor da universidade para que vocês possam levar essa proposta para que possam ser feitas, talvez até dentro da própria universidade. Né? Então, acho uma brilhante iniciativa e é um trabalho do terceiro setor, é a Fundação, e o nosso programa já está chegando assim na reta final. E eu gostaria muito que você deixasse, sabendo, você que quer entrar em contato também com ele vai dizer, se você quiser fazer horta familiar, eles terão o máximo prazer e até você e desenvolver esse trabalho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo alagoano e deixasse o seu endereço eletrônico. Eu queria falar para vocês que a horta caseira ela não tem o objetivo de garantir a subsistência, né, alimentar de vocês. Mas eu acredito que vocês terão uma mudança sentimental muito grande. E a beleza interior do povo alagoano vai emergir e vai entrar em consonância, vamos dizer assim, com essa beleza maravilhosa que é essa cidade. Né? Não só o estado, mas a cidade de Maceió, mas o estado todo de Alagoas, essa orla maravilhosa, que eu acredito que juntando a beleza natural com a beleza do ser humano, a gente vai ter uma Alagoas muito melhor, uma Maceió muito legal, muito melhor. Né? Se vocês quiserem conversar, eu tenho uma página no Facebook que é @ministromarcelo2016. Terei o maior prazer de responder as perguntas e ajudar vocês a mudar o relacionamento com sua família, com seus colegas de trabalho, onde quer que vocês estejam, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua presença. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem com novidades e estaremos aqui aguardando você. Até lá!